Gente, tudo bem? Naim, Hugo, Vitor já entrou. Vitor, vê se você recebeu aí o convite, fazendo favor. Ah, Olá, tudo bem? Oi, Cris, também entrou. Será que eu mandei o convite lá pro Isaac também, pelo da Macalé? Será que já conseguiu enxergar? não sei, daqui a pouquinho ele deve estar aí. Daqui a pouquinho ele deve estar na área. Oi, Hugo, tudo bom? O Hugo tá aí. Ah, o Naim também já entrou, a Cris também. Boa. Tem uma galerinha entrando aí. O pessoal demora um pouquinho, às vezes tá chegando no trabalho, aquela correria, a gente costuma dar um tempinho. Ainda mais Tá que por essa onde chuvinha, hoje? né? Tá por onde hoje, Vitor? Você que não tem Hoje, parada? essa semana eu tô em Juiz de Fora, eu tô em home office, normalmente, né, estaria na estrada, né, mas essa semana tive alguns compromissos, algumas reuniões aqui e resolvi ficar por aqui. Tô em casa. E você? Tá em casa também, né? Tô em casa também. Ó, o Isaac não conseguiu. Vou mandar outro convite, peraí. Tô em casa também. Cheguei, deu tempo, peguei chuva hoje, na hora de vir Pois é, embora. menino. Aqui em casa tá friozinho, até tive que colocar uma blusa, porque eu moro no alto aqui, moro próximo do aeroporto, faz bastante Ah, frio. tem. Tive que colocar uma blusa porque o frio Eu chegou. cheguei correndo, mas como eu tomei chuva, né? Daí dá um pouquinho de frio, né? Daí eu já preparei um cappuccino da minha receita, que eu que faço, E para sim, dar uma hein? esquentadinha. Eu vi, eu vi. Sua receita tá bem bacana. Eu vou fazer, vou tentar fazer. Eu não sou muito adepto de receitas, não, mas eu confesso que eu vou tentar Oh, mas fazer. essa é muito fácil. Para. Não fica muito doce, sabe? Ele não fica nada doce, na verdade. Eu até ponho um pouco de chocolate em pó comum para dar um pouquinho de doce, mas não fica nada doce. Então você toma. Aí usa leite desnatado e tal, porque para não, não pesar demais aí nas calorias. Pô, boa ideia, boa ideia. Eu também, mas eu também não sou fã dos doces, não. Aqui, Não, eu café sem. sou. Você é? Eu não, eu sou zero doce. Café sem açúcar, chocolate amargo, suco sem Não. açúcar. Se puder evitar, evita ao máximo. Sem açúcar, chocolate amargo, beleza, é característica, mas assim, eu gosto de um bolo, eu gosto de um brigadeiro, sabe? É comigo mesmo. Ah, legal, legal, legal. Eu entendi, entendi. Eu experimentei um doce essa semana, de um empóriozinho perto daqui de casa, delicioso, mas como eu não estou acostumado a comer coisa muito doce, chegou a doer assim, quando você come aquilo que o olho até estala de tanto Afunda. açúcar. É, exato, exato. A gente vai perdendo o paladar assim, né? Vai diminuindo o açúcar da alimentação. Quando você come algo muito doce, o paladar logo Estranho. assusta. É interessante, né? É verdade mesmo. É igual café sem açúcar, né? Eu tomava café com açúcar. Aí, eu comecei por causa de dieta, eu não gosto de adoçante, aí comecei a tomar café sem açúcar. No começo era tipo, quase que uma obrigação. Hoje eu não consigo tomar café com açúcar. Tem um moço que trabalha com a gente lá, e ele tá pré-diabético. E aí o médico fez bastante terrorismo com ele e tal, falou com ele, E acho que aí? agora eu divido o meu café sem açúcar com ele, porque o café sem açúcar lá é só pra mim que eles fazem no laticínio, sabe? Ah, E é? aí eu falei pra ele, ó, Rodrigo, fica tranquilo, porque no começo você vai achar ruim, mas depois você vai ver. Opa, voltou, voltou. Sua Tentou conexão. fazer uma chamada de vídeo e até interrompeu aqui. Hugo, você tá ouvindo a gente? Você consegue um suporte pro Isaac? Ele vai receber um convite. Vou tentar de novo aqui chamar ele, quer ver? Ele só tem que aceitar. Ele não está conseguindo acessar? Eu não sei, entrou uma chamada como se ele estivesse fazendo uma chamada de vídeo, sabe? E aí para a nossa transmissão. Ó, Ah, ele. entendi. Ah, agora vai rolar. E aí, Aí deu certo. Isaac? Beleza, Agora André? sim, aí sim. Passando aperto Boa aí? noite. Oi? Passando aperto aí? Ah, deu uma apertinha aqui, mas agora eu achei que deu certo. Não, agora tá tudo certo. É assim mesmo, tá, gente? Ai, ai, coisa boa. Mas deu certo. O importante é que deu certo. É isso aí.
Bom, gente, vamos começar. Já deu uns 4 minutinhos, já tem bastante gente. O pessoal vai entrando. De novo, todo dia eu dou esse aviso, toda terça-feira eu dou esse aviso. A live fica gravada. Então, depois, quem está assistindo, quiser compartilhar com o coleguinha, é só contar para entrar lá e assistir. Ou no Instagram mesmo, ou no YouTube, no meu canal também. A gente deixa nas duas plataformas para ficar fácil para todo mundo, tá? Hoje a gente vai conversar de requeijão. Vou contar por que eu tive essa vontade de falar sobre requeijão. Tem 2 justificativas. Eu gosto muito de requeijão, e aí tem muita verdade, porque na verdade eu não gostava de requeijão. Até fazer canjica, eu não comia requeijão. E o primeiro requeijão que eu comi, falei, é bom, foi o que eu fiz em aula prática. E aí, desde então, eu comecei a comer muito requeijão, gosto muito de requeijão. Meu namorado também adora requeijão, então a gente come muito requeijão mesmo. E aí, eu já trabalhei em fábrica que produz processados, queijos fundidos, requeijão. Já trabalhei em fábrica que produzia só requeijão. E agora a gente está num projeto de desenvolvimento na fábrica que ainda não tem requeijão. E Vitor e Isaac me ajudaram muito, então nós nos aproximamos por isso. E como eles me ajudaram muito, muito, muito mesmo, me socorreram, me tiraram dúvidas, paciência que nossa mãe para ter esses 2 comigo. Quando eu falei, bom, se foi bom para mim, vai ser bom para um monte de gente. Vamos fazer live, vamos falar de requeijão, que o pessoal tem dúvida aí. E aí eu convidei, eles prontamente aceitaram, super bacana. E o legal é que a gente está com 3 pessoas vindas do mesmo lugar, mas que hoje estão em empresas diferentes e ainda trabalham juntos. Então isso é muito gostoso de falar. A gente está em casa realmente. Eu queria pedir para o Vitor falar um pouco do que é o trabalho que ele faz, e aí depois o Isaac também fala um pouco do trabalho, do que vocês fazem hoje. A Natália escreveu aqui que o som do Isaac está retornando. A Natália, mas explica para nós o que tem que fazer para não retornar, que nem eu não sei essa parte. Mas pode começar a falar, Vitor, que aí já... Legal. Como a Carol falou, né, nós 3 aqui somos técnicos em laticínios, formados no Instituto Laticínios Cândido Tostes. Eu sou da turma de 2004. Estou no mercado desde então aí já são 17 anos trabalhando na área técnica. Trabalhei um bom tempo na indústria e já tem aí mais ou menos uns 10 anos que eu estou na área comercial. Hoje eu estou na Doremos, que é uma empresa que fica lá em São Paulo, fica em Guarulhos, uma empresa que atende todo o mercado de alimentos, não só a parte de lácteos, mas a parte de sorvetes, a parte de panificação, frigorífico, bebidas, nutrição animal, enfim, a gente a gente atende o mercado quase que todo de alimentos. Eu fico responsável pela área de lácteos, né, no suporte técnico, basicamente no Sudeste, exceto o estado de São Paulo. Somos parceiros aí do Macalé, então assim, a gente trabalha próximo do Macalé. O Macalé é um dos nossos grandes parceiros aí na área de lácteos para a região aí, Minas, Rio, né, Espírito Santo. E além desses clientes aqui, eu também dou suporte técnico Latam na área de lácteos. Então, atendo também clientes fora do Brasil. Tem alguns contatos, a gente tem feito um trabalho bem bacana com alguns clientes aqui próximos, né? Tem países muito próximos da gente aqui, que tem muitas sinergias, enfim. E o Brasil, por ter muita expertise nessa área, também consegue ajudar muito em termos de processo e tecnologia, né, outros clientes. A gente tem alguns representantes fora, eu dou suporte para essa turma também. Então, assim, basicamente hoje essas são as minhas atribuições na Doremos. Isaac, o que você faz? Conta para mim. Além de ter paciência comigo pra caramba. Tranquilo. Eu formei na Cândido Tostes em 2006 e trabalhei na indústria. Você conseguiria conectar um fone? Você tem aí? Vocês, eu acho que vai ficar melhor, o seu áudio não está muito bacana. Joia, só um minutinho, então eu vou pegar um fone aqui rapidinho. Tá ótimo, a gente espera. Tranquilo. Ao vivo é assim mesmo, né? Uai, já diria o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, dá risada ao vivo e assim vai. Sai umas vídeos cacetadas. Hoje a conexão tá boa. A hora que eu tava vindo embora, eu falei, ai meu Deus, com essa chuva, será que vai ficar ruim a conexão? Mas não pode nem elogiar, né? Ops, brincadeira. Mas isso é uma coisa boa que a pandemia deixou, né? Como todo mundo teve que se virar em casa com as ferramentas que tinha,
se a gente escuta um cachorro latindo, uma criança chorando no fundo de uma reunião, todo mundo aceita com mais naturalidade, né? Isso é normal. Então, Não é mais enfim, não profissional, né? exato, não tem mais aquela noia de antigamente, né? Que, enfim, que pecava, né? Enfim, coisas que acontecem, né? Todo mundo sabe que estando em casa isso pode acontecer, pode passar alguém atrás, pode surgir um imprevisto, isso é normal. E comigo aqui já aconteceu. Um dia tinha uma live, a Naná, a Natália, que me ajuda e tal, com a gestão das redes sociais, ela estava vindo de Juiz de Fora para BH e ia passar aqui para pegar uns queijos. Aí o carro deu defeito, enfim, uma confusão, teve que guinchar. E aí eu falei, ó, vem dormir em casa, amanhã a gente vê o que faz. Só que você vai chegar e eu vou estar bem no meio da live. Então tem uma parte da live que eu tô falando, e aí ele atrás da porta, e aí depois alguém me mandou, o que aconteceu? Acho que foi o Luiz Carlos. E aquela pessoa que entrou no meio da live, tem umas coisas. Ontem eu estava fazendo uma mentoria também, ó, ao vivo, com vídeo e tal, tocou interfone. Então, assim, Não, isso é normal também. Atrás de mim aqui fica a sala de casa. Eu tenho um pitbull aqui de 1,5 kg, um Yorkshire. Olha, quando eu tenho que fazer alguma reunião assim durante o dia, eu fecho ele num cantinho, porque senão passa alguém ali fora e ele começa a latir que não dá para ouvir nada. Agora à noite é mais tranquilo, então assim, não tem movimento na rua, ainda mais que está chovendo, então a gente não vai ouvir latidos, tenho certeza. E ele já deve ter latido o dia inteiro, né? Tá cansado, né? Exato. Se fosse durante o dia, certamente ia acontecer, a gente ia ouvir um latido no fundo aqui, mas é normal, isso acontece. E deixou de ser antiprofissional, unpolite, sei lá, qualquer coisa que exato, natural, né? Exato. Pois é. E facilitou muita coisa também. O outro lado bom é usar a ferramenta. A ferramenta já estava aí, né? Esse trabalho de fazer reuniões online já existia, né? As ferramentas estavam todas aí. A gente tinha um pouco de resistência porque, enfim, o presencial tem o seu valor e é insubstituível de fato, mas se não fosse, né, não fossem as ferramentas online, a gente não teria condição de fazer nem metade do que a gente fez, né? Enfim, não daria para ter feito muita coisa. Então, foi um legado interessante também, deu para adiantar muita coisa. Claro que, né, enfim, uma visita, né, um trabalho técnico próximo faz toda a diferença, a gente super valoriza isso, mas pelo menos, assim, a gente não parou, né? Isso foi bom para todo mundo. Não se estancou completamente, né? Exato, isso aí. Foi possível continuar de alguma maneira, né? Pelo menos não paramos. Pessoal, fazer um teste aqui, melhorou? Melhorou consideravelmente. Consideravelmente. Não, beleza, gente, desculpa aí. Eu formei em 2006, né? Na Cândido Tossi, em Juiz de Fora. E fui direto para a indústria, né? Trabalhei um tempo com a linha de queijos finos, né? E depois eu tive a oportunidade de ir com uma outra indústria, onde eu trabalhei bastante com requeijão também, né? E passado alguns anos nessa indústria, eu fui convidado a trabalhar na parte técnica comercial, né? Até então, não trabalhei tanto com requeijão, né? Eu fazia a região de São Paulo, na época, e o sul de Minas. Aí, quando eu fui para o Macalé, né, em 2013... eu comecei a atuar em outras regiões e de 2 anos para cá a gente vem trabalhando forte aí com o parceiro aí, Doremos, né? Onde a gente vem aprendendo bastante aí a arte do requeijão aí, beleza? Eu não podia deixar de falar de jeito nenhum. O Vitor, acho que você entrou no ano. Eu entrei em 2001. Eu saí em 2002. Foi próximo, né? O Vitor era bebê, era criança, a gente não ligava muito. Esse menino, né? Tem aquela coisa de escola, não tem jeito, né? Exato. A gente teve pouca convivência na escola, mas já nos encontramos em congressos e tal, e acho que essa oportunidade de trabalhar junto agora, de fazer esse trabalho junto, tem sido muito bacana. Engraçado que, assim, eu olho para o Vitor e eu não lembro... Eu não tenho lembrança de nenhuma situação que eu tive visto na escola, porque é tão diferente, né?
mas ao mesmo tempo a origem é a mesma. O Isaac a gente não se cruzou na época da escola. Não. A Dorema, da minha irmã já trabalhou na Dorema, da minha irmã mais nova, ela é latinista, não exerce, hoje ela é artista, fotógrafa, essas coisas. Então, assim, mas a Doremos deixou que ela ficasse perto de mim numa época em que nós duas estávamos longe, né? Eu também estava em São Paulo, a gente pôde ficar mais perto nessa época. Então, tem um carinho, assim. E tem a Flavinha, que trabalha na Doremos há muitos anos também, que é uma pessoa super bacana, enfim. E, apesar de eu não, antes dessa situação, eu não ter tido a oportunidade de ter contato com o Isaac, Macalé eu não tenho o que falar. É uma empresa que mora demais no meu coração, demais. Eu participei com a Lu esse ano em março de um bate-papo com mulheres e eu contei essa história que entrar na Macalé quando eu era aluna para comprar o uniforme, ver aquela empresa do lado da escola, fazia as coisas ficarem mais reais. E é o que é a Macalé. Né? Eu acho que isso veio com o espírito do Jonas, a Lu plenamente manteve isso, essa proximidade, essa coisa de acessibilidade mesmo, de falar, de conseguir conversar com os técnicos ajudarem, ter a mão no leite, o pé no leite mesmo, né? Então, assim, para mim é um momento muito bacana. O Macalé sempre esteve muito próximo à escola, aos alunos, né? Tinha os cursos, né? Tudo que a gente precisava, a gente corria lá, só corre aqui precisando disso aqui para fazer um produto. Né? Eles sempre bastante parceiros. Então, assim, tem todo o meu envolvimento afetivo mesmo com o Macalé. Em um momento da minha vida profissional, eu fiz um trabalho com a Macalé, a Lu me chamou e eu fiz muito com a Tamires, né? Eu e a Tamires, nós trabalhamos juntas há algum tempo aí. Eu na parte de dar assistência, dar uma consultoria mesmo. Foi muito bacana. Então, assim, para mim, tem um gostinho especial. Tá fazendo hoje essa live como pessoa. É uma empresa que mora no meu coração por N motivos. Então, assim, obrigada, Vitor, pela sua disponibilidade. Obrigada, Hugo, que agilizou a vida da gente aí também. Verdade. A gente que agradece aí pelo convite aí, se sentiu bastante honrado aí. Muito obrigado. E vamos fazer mais, hein? Vamos falar de outros assuntos. Hoje é requeijão, aí daí pra frente vou ter outras coisas aí pra gente falar. Bom, pessoal, é o seguinte, eu recebi algumas perguntas, tá? Legal. E eu queria muito que o nosso bate-papo, quando a gente conversou, que a gente combinou na live, eu queria muito que o nosso bate-papo fosse para tirar dúvida de quem fabrica requeijão, de quem está na linha de produção, mas também das pessoas, dos leigos, porque como é um produto que a cada dia o consumo cresce, né? As pessoas têm muita curiosidade e as modificações que foram acontecendo no produto requeijão com o passar dos anos. O regulamento técnico é o mesmo, pessoal. Ele é de 1997, se eu não me engano, é o mesmo, sabe? Só que acontece que inovações foram acontecendo sem descumprir o regulamento técnico. E outros produtos, né, vamos chamar de outros, porque realmente são outros, apareceram. A principal pergunta que as pessoas me fazem: Carol, requeijão com amido é ruim? É de pior qualidade? E aí eu tenho uma visão de consumidor e uma visão de laticínista. Não, são produtos diferentes. E vocês que estão aí atendendo o mercado de gente que produz, né? Quem é a fábrica e por que uma fábrica te procura? Eu quero requeijão, eu quero mistura de requeijão com amido. Quem são essas pessoas? Bom, vou começar então. Como você falou, Carol, são produtos diferentes. Não quer dizer que um é pior e o outro é melhor, que um faz bem à saúde, que o outro faz mal à saúde, né? Muitas vezes, né, pelo fato de a gente não conhecer um produto, a gente acaba, enfim, sem entender um pouco da função tecnológica de um ingrediente dentro de uma formulação e acaba se confundindo e olhando aquilo de maneira, vamos dizer assim, com um olhar, às vezes até preconceituoso, né, em determinados momentos. O amido, por exemplo, ele é um ingrediente assim, essencial para um requeijão, dependendo da aplicação desse requeijão. Então, se a gente for pensar em produtos que vão ser submetidos a temperaturas muito altas, a condições muito extremas, por exemplo, de congelamento e descongelamento, o amido ele é um agente tecnológico, ele é um ingrediente como outro qualquer.
né? Você vai fazer um bolo, como você comentou, você vai precisar lá de fermento, de ovos, de farinha. Você não vai conseguir, muitas vezes, fazer um bolo sem um pedaço desse. E o amido, em alguns casos, ele é a parte fundamental do produto. Não necessariamente que para todas as aplicações você precisa colocar amido. Então, assim, existem bons produtos com amido e existem bons produtos sem amido e vice-versa. Então, assim, a primeira premissa que a gente tem que ter é o seguinte: eu vou comprar um produto. Para que eu vou usar esse produto? Eu vou consumir ele no meu café da manhã, com pães, com torradas, enfim, né, com biscoito. Então eu procuro um produto específico. Ou não, eu vou fazer um recheio de uma torta, recheio de um salgado, eu vou expor esse produto a uma condição muito extrema, principalmente de temperatura. Em alguns casos é necessário. Então, se a gente olhar por esse lado, não necessariamente você vai ter bons e maus produtos. Dependendo da aplicação, é que você vai definir aquilo que te atende melhor. Entrou uma pergunta aqui quando a gente começou a falar, não sei se vocês viram. Cozinhando, eu não consegui ler tudo. Mas ela deve estar por aqui ainda. E ela perguntou assim: todo requeijão tem amido? Na verdade, não. Requeijão não tem amido. Por legislação agora, se você quer usar amido nesse produto, você tem que chamar ele de mistura de requeijão com amido. Tá? Por que teve essa mudança na legislação? Justamente para a gente, enquanto consumidor, bater o olho no mercado, e a gente tem que ler rótulo, e a gente é preguiçoso para isso. Só nós que somos meio loucos, né? Que a gente chega lá nas gôndolas do mercado, rótulo, das coisas. Mas ele às vezes não é o rótulo. Então, na verdade, requeijão não pode ter amido, mistura de requeijão com amido, e cozinhando com isso, é a Lu. Oi, Lu. Não é todo requeijão que tem amido, porque requeijão não pode ter, é mistura, e é exatamente o que o Vitor falou. São aplicações diferentes. Então, provavelmente, a Delola aí, ela cozinha, ela trabalha com culinária. E aí, no trabalho dela, ela pode testar. Ela vai testar um com amido e um sem amido. E ela vai ver o qual que desempenha melhor, que é o que o Vitor falou. Tem uma razão para se utilizar o amido, né? Exatamente, são aplicações diferentes, então, tanto a pessoa que está comprando, a pessoa que vai fabricar e até o consumidor ali no final que vai consumir, às vezes, só porque você usa uma mistura de requeijão com amido, não é denegrir o seu produto final numa pizza, por exemplo, é porque ele precisa aparecer, né? De repente, se eu trabalhar com requeijão aí que não tem essa mistura de amido, ele não vai aguentar esse corneamento, né? E lembrando que hoje é muito comum nas grandes pizzarias a utilização do forno a lenha, que eleva a temperaturas extremamente altas, né? Então, se a gente não tiver um produto ali que esteja estruturado para aguentar isso, provavelmente ele vai desaparecer, né? Isso ocorre, às vezes, em casa. A gente vê, às vezes, eu vou fazer um rocambole de carne aqui, você coloca um requeijão que não tem amido, quando você vai cortar, você fica frustrado, porque desapareceu, simplesmente ele sumiu. Então, né, isso não é legal. Então, aqui vai se destinar aquele produto, né? Aí é saber fazer a escolha correta. E ler o rótulo, né? Para a gente comprar aquilo que a gente quer, não achar que está sendo enganado, né? Uma outra coisa uma pergunta, né? Não acha mais requeijão gostoso no mercado? Eu, particularmente, não concordo. Eu tenho encontrado bons produtos, tanto a mistura de requeijão quanto o requeijão, né? Tem bons produtos no mercado, sim. E aí, eu até brinquei na hora que eu li essa pergunta, né, que chegou lá pelo Instagram, né, pela caixinha lá, eu li e falei assim: nossa, mas essa é quase uma pergunta para a Josi, que conversou comigo semana passada sobre análise sensorial, para ela responder. Os produtos, né, as marcas que os consumidores às vezes sentem que caiu a qualidade, não está tão gostoso mais, muitas vezes é porque não passaram por aquilo que a Josi falou, né? Preciso fazer adaptações na minha formulação. E aí é quando vocês entram, né? Vamos substituir alguma coisa, vamos reduzir custo. Gente, indústria vai reduzir custo. Não tem como, sabe? Mas, enfim, só que precisa fazer um teste com o consumidor, precisa entender, tipo assim, até onde essa substituição vai modificar o meu produto de forma negativa. E muito do que nós conversamos naquela conversa só nossa, né?
da questão das mudanças de legislação que estão por vir, que a gente vai ter que reduzir o da legislação da Anvisa e tal. E aí? Como que a gente vai substituir? Tem que ter cuidado nessas substituições, né, gente? Assim, a questão sensorial, quando a gente fala de produto final, né, para o consumidor, ele é muito sensível, né? Sempre que a gente vai mudar uma formulação que já está no mercado, a gente tem que preocupar bastante com isso, porque, né, por mais que o cliente, olhando do nosso lado aqui, Isaac, que é um laticínio, ele está procurando, às vezes, redução de custo, ele está procurando melhorar a formulação, ele está procurando melhorar o processo. Normalmente, o cliente nos pede o seguinte: eu quero melhorar o produto, eu quero melhorar o processo, eu quero reduzir o custo, mas eu quero que o produto fique o mesmo. Eu não quero que haja percepção diferente para o meu consumidor, né? Então, assim, o desafio é sempre esse: como fazer essa mudança, né? Deixar o produto melhor, sem que o consumidor, né, perceba nenhuma perda de sabor, enfim, de viscosidade, né? Não deixar o produto mais ralo, enfim. Isso é bastante complexo, mas em determinados casos é possível de ser feito. Você comentou a questão de análise sensorial. A gente lá no Doremos tem uma equipe treinada de análises sensoriais que nos ajuda muito quando a gente precisa fazer esse tipo de trabalho. Então, assim, há casos, por exemplo, como no caso do requeijão, em que a demanda pela gordura de leite, né, que já foi tão vilanizada, né, há alguns anos atrás, né, como o ovo, né, hora é bom, hora é ruim, hora faz bem, hora faz mal. Hoje a gordura animal faz bem. Então, assim, a procura pela gordura animal aumentou, né, não necessariamente a demanda aumentou na mesma proporção. Então, o que aconteceu? A gente viu uma procura das empresas em tentar reduzir o teor de gordura de determinados produtos para que você pudesse fazer mais quantidade, né? Se a quantidade de gordura é limitada, se você reduzir a quantidade por unidade, você consegue produzir mais. E aí entra o nosso trabalho, o trabalho do Macalé, de entregar uma solução para o cliente que permita a ele o seguinte: bom, você vai reduzir gordura parcialmente, pensando no lado tanto tecnológico de economizar gordura, quanto no lado legal, né? A gente também tem a preocupação, como você comentou aí, de fazer, né, as adequações aí para a legislação que vai mudar aí ano que vem. Então, em determinados casos, a gente consegue. Hoje, na Doremos, a gente faz isso, por exemplo. A gente tem, por exemplo, um caso específico de um produto que é composto por fibras e proteínas que faz essa substituição parcial. E a gente conseguiu fazer uma substituição de modo que o consumidor lá na frente não perceba. A gente conseguiu atender todas as pontas. E aí uma substituição que parece pequena. A gente retirou 10% do teor de gordura do produto final. Isso, na percepção do paladar, não faz diferença, mas na hora que a gente olha na ponta do lápis, faz uma diferença enorme. Então, esse trabalho de pesquisa, de buscar as melhores soluções, encontrar os caminhos para atender, né, tanto o consumidor lá na ponta quanto o laticínio, é para isso que a gente trabalha, essa é a nossa missão. E é um desafio realmente, né? É um desafio bem grande. E interessante desse produto que o Vitor citou é que, em muitos casos, o produto ficou até melhor, né? Principalmente em termos de aparência, de brilho, de textura mesmo, né? Então é um produto bem legal, que eu acho que vale a pena o pessoal aí que tiver interesse mais à frente conferir, consultar o técnico seu da região, para a gente poder estar fazendo o trabalho junto ao cliente aí nesse suporte aí. Porque né? vai ser preciso, né? Vai ser preciso. Vai ser preciso lá com aquela parte da legislação da Anvisa, né? Da rotulagem lá. A gente tem até 2023 prazo máximo para se adequar, mas a gente não vai falar disso. Para se adequar. Uma outra pergunta aqui, a Adri perguntou: requeijão com amido é requeijão culinário? Não. Não existe requeijão, não existe esse nome, requeijão culinário. Isso não é um tipo de produto. Isso é uma marca que a gente usa. Tem uns que usam gourmet e tal. O que é um requeijão culinário, meninos? Como que a gente fabrica? O que eu preciso fazer para ter um requeijão culinário? Requeijão mesmo, sem amido. Legal, vamos lá, vou começar, depois o Isaac complementa também. Na verdade, né, e você falou muito bem, Carol, o termo culinário é só um termo para diferenciar, né, um tipo de produto que, na verdade, na legislação não existe. Né? Não existe requeijão culinário, existe requeijão, requeijão com alto teor de gordura, requeijão com baixo teor de gordura, mas essa nomenclatura culinária não existe. Isso facilita na identificação no dia a dia, na hora a gente
saber diferenciar um do outro. Mas quando a gente fala em requeijão culinário, basicamente a gente está falando de um produto que tenha um teor de umidade um pouco mais baixo do que um requeijão cremoso, um teor de gordura um pouco mais alto e um produto que durante a fabricação sofreu um tratamento mais intenso do que a gente chama de cremificação, que nada mais é do que submeter esse produto à agitação vigorosa sobre alta temperatura por mais tempo, para que o produto, entre aspas, entre muitas aspas, cozinhe um pouco mais. O que a gente quer é que esse produto perca um pouco mais de umidade, que haja uma quebra maior da cadeia da proteína, para que esse produto, na hora que ele for colocado sob temperatura alta, ele aguenta e não desapareça, como a gente está acostumado aí, né? Se for pegar um requeijão, né, que a gente compra aí no dia a dia de copinho e for fazer uma receita, vai acontecer isso. A hora que você passar aí, né, de 150, 180 graus, ele simplesmente vai sumir, ele vai derreter. Por que acontece isso? Porque um produto tem uma quantidade de água muito grande. Então, ele não tem estrutura suficiente para aguentar aquela temperatura. Então, a diferença básica entre um requeijão culinário tradicional seria essa. Perfeito, Vitor, perfeito. Eu chamo a atenção também, pessoal, eu sempre brinco com os meus clientes que o requeijão, antes de a gente fazer ele dentro da indústria, a gente faz ele no escritório primeiro, né? Porque é a base de cálculo mesmo, né? É matemática pura, é conhecer a sua matéria-prima, a sua massa, é conhecer o seu creme, né? Na ponta do lápis ali, as análises bem feitinhas, para você conseguir formular, para no final você ter esse requeijão com essa umidade um pouco mais baixa, para poder atender essa característica que você está buscando, né? Que é principalmente o forneamento para que se destina a maioria dos requeijões ditos culinários aí, né? Bem por aí mesmo. Tá, aí tem uma outra dúvida que chegou aqui, Adri, espero que tenha respondido, tá? Qual seria a marca ideal para a produção de requeijão, na questão de fermentação ou maturação? Bom, qual seria a massa? A massa ideal. Ela perguntou se existe uma massa ideal para... Se seria massa ácida ou massa enzimática, seria isso? Isso. Bom, a meu ver, não. Cada uma tem a sua característica, né? Cada uma com características diferentes aí, né? No caso da massa ácida, né? Geralmente a gente trabalha aí ou com ácido lático ou com ácido cítrico, né? Geralmente a massa ácida é um tipo de massa onde a gente tem menos proteína intacta, então a gente demanda o uso de menos sal fundente, né? A gente tem menos cálcio ali no meio, né? Uma massa enzimática, né, já é basicamente aí quase que o contrário, a gente tem um pouco mais de cálcio no meio, né? A gente geralmente é necessário utilizar um pouco mais de sal fundente para dar total fusão dessa massa, mas hoje, sinceramente, eu tenho diversos clientes que trabalham na linha de requeijão, alguns com massa enzimática, outros com massa ácida, vai muito a característica mesmo de cada laticínio. Eu não saberia hoje indicar, por exemplo, que é o que seria a melhor ou a menos pior. Eu acho que vai de cada empresa aí. Se o Vitor tiver mais alguma coisa aí. Uma coisa que é interessante olhar quando a gente está falando de massa de requeijão, né, é o outro lado da moeda, né? Quando a gente fala de massa, você parte do leite. Um lado é massa e o outro lado é soro. Quando a gente tem massa ácida, a gente tem um soro também ácido no final. A acidificação direta desse leite, né, vai deixar esse soro, né, com um teor de acidez muito alto. E quando a gente fala de massa enzimática, a gente chama de soro doce. Então você não tem você não tem uma quantidade de ácidos ali adicionados diretamente. Isso te permite, né, maiores aplicações no soro doce do que no soro ácido. Então, assim, se houver disponibilidade e interesse de usar esse soro ou dentro do laticínio para fazer uma bebida láctea ou um outro produto qualquer, ou até mesmo vender esse soro, a vantagem da massa enzimática seria essa. O soro ácido hoje, existem maneiras de você trabalhar com ele, só que, enfim, o risco, né, não é bem o risco, mas assim, o custo para você tratar esse soro é mais alto e as possibilidades que você tem de utilizar um soro ácido são bem limitadas. Já o soro doce, né, é o contrário. É uma matéria-prima extremamente valorizada hoje na indústria de laticínios, né? Não só em laticínios, como em alimentos em geral. A gente vê aí, né, os produtos com alto teor proteico, né? A maioria deles
utiliza a palavra whey no rótulo, né, para remeter essa proteína de soro, que tem um valor biológico muito bom, né, a questão da atividade física, né, está sempre atrelada ao consumo de proteínas de soro. Então, esse lado do soro é um lado que a gente aborda pouco quando a gente fala de requeijão, mas tem uma relevância muito grande, até falando em custo. Na hora que a gente vai colocar na ponta do lápis, a gente tem que levar isso em consideração, porque o soro está bem valorizado hoje em dia. A Adri perguntou aqui de novo, qual que é o pH ideal de uma massa para requeijão? Olha, isso assim, falando a grosso modo, a gente pode sugerir aí próximo de 5,2. Você pode até oscilar isso, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas com 5,2 a gente tem uma massa aí no pH interessante, essa massa normalmente vai fundir bem. Obviamente que a gente vai, como o Isaac falou, né, dependendo da massa, a gente vai adequar a quantidade de fundente, e a gente também não entrou nesse ponto aqui, mas a gente separando aí requeijão culinário e requeijão cremoso, também a gente fala de sais fundentes diferentes, normalmente a gente muda a combinação dos sais que vão ser utilizados, porque pensando naquelas características que a gente quer lá, um produto que aguente forneamento, um produto que suporte temperatura alta, a gente precisa dar um tratamento nessa proteína diferente de um produto, né, de mesa, vamos dizer assim, do requeijão cremoso. Então também há essa mudança na composição dos sais e, obviamente, né, falando do produto final, também há uma mudança no pH final para um pH sugerido, né? Por exemplo, o requeijão culinário, a gente trabalha com pH um pouco mais baixo, 5,4, 5,5, por aí, não muito mais do que isso. E já no requeijão cremoso, a gente orienta aí por volta de 5,8, 5,9 como pH ideal aí para o produto. A Amanda tá dando boa noite pra gente aí, falando que a gente é fera. A menina tem uma pasta de requeijão de trem mais linda, né? Vamos ficar quieta, tipo, cuidado, agora eu tô até com vergonha. Por favor. Uma outra pergunta, dá para fazer um requeijão bom a partir de massa de mussarela? Vamos lá, não vou fazer mais. Dá para fazer, gente? Não, legal, legal. Entra naquilo que eu tinha comentado de fazer primeiro o requeijão no escritório, né? Você conhecendo essa massa, né? Que daí no caso já seria a massa enzimática, né? Nesse caso, ela obteve essa massa de mussarela aí com fermentação, né, com uso de coagulante, né, então você tem uma massa enzimática. Aí você precisa conhecer, geralmente essa massa enzimática, na maioria das vezes, ela vai ter gordura, então a gente precisa fazer esse cálculo, descontar do creme que seria utilizado. Então, assim, dá para fazer? Dá para fazer, não tem problema nenhum. Se porventura você já tem até o queijo pronto no laticínio, por algum motivo, amassou ali um pouco, o queijo tá bom, tá aceitável, dá para fazer esse uso desse queijo também para poder fazer a fusão junto com demais massas ali no processo, sem problema nenhum. Que é, inclusive, uma outra pergunta, né? Qual que é o percentual máximo que a gente poderia colocar aparas para incorporar no requeijão? É difícil falar em percentual, Carol, porque assim, o que acontece? Quando a gente tem um queijo pronto ali, esse queijo já passou por todo o processo de fabricação. Esse queijo, eu gosto de brincar, né, de usar esse termo isca, né, ele entra como uma isca quando a gente está fazendo um processo de requeijão. E essa isca, né, esse queijo que já passou por um tratamento térmico, enfim, uma mussarela, um queijo Minas padrão, um queijo prato, ele acaba acelerando um pouco mais o processo de cremificação. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com a quantidade que se coloca para que esse produto não cremifique demais. Não há uma receita de bolo, né? Isaac falou muito bem, né? A gente começa sempre a fazer requeijão, né, numa planilha de Excel. Eu que gosto de números, a coisa que eu mais gosto de fazer é sentar, olhar as matérias-primas e ficar ali brincando. Aumenta a massa, aumenta creme, mexe no fundente. Dificilmente você tem todo dia uma massa igual e um creme igual. Você consegue sim padronizar o leite, padronizar o creme, mas invariavelmente você vai ter alguma, né, alguma oscilação ali natural. Então, assim, o ideal é que você comece esse requeijão fazendo essa padronização lá no escritório mesmo, e aí a quantidade de aparas vai depender muito de como você quer o seu produto no final. Se ele quer cremifica demais, você pode colocar um pouco mais. Se você não quer cremificação, o ideal é que você coloque muito pouco.
E aí observar, referência é sempre o dia anterior. Então, coloquei um exemplo, 5% de aparas e meu produto ficou muito firme ali 2 dias depois da fabricação. Então, precisa reduzir essa quantidade. Tudo também depende da finalidade. Então, se for num culinário, por exemplo, ele aceita uma quantidade maior. Se for num cremoso, eu já tomaria mais cuidado. Eu tenho uma dúvida. Quando eu me preocupo com frescor, eu quero produzir um requeijão com uma característica de frescor no sabor. O que fica melhor, a enzimática ou a ácida? Vamos esquecer a parte do soro e tal. Tem interferência no sabor? Tem interferência sim. Eu, particularmente, como consumidor, eu prefiro a massa enzimática do que a ácida para a produção de requeijão. Isso é opinião pessoal minha, tá? Mas dá diferença entre os sabores, sim. Principalmente quando, dependendo de como veio essa massa ácida, né? Se é proveniente de um ácido lático, se é proveniente de uma acidificação natural, ou se é proveniente de uma acidificação por ácido cítrico, ela vai ter um perfil de sabor lá no final diferente. E está relacionado ao frescor. Eu não sei se você, vou dar minha opinião também muito particular, eu não sei se você chama de frescor, assim, uma nota láctea mais intensa, né, um sabor, uma nota de sabor mais forte. Se for isso, eu concordo com o Isaac, até pelo fato de você ter a adição de fermento nessa massa. Então, assim, se houver, né, uma adição de um fermento selecionado, um fermento bacana que vai ajudar nessa formação de sabor e aroma, você certamente vai ter um produto mais saboroso. E quando a gente fala de sabor em requeijão também, isso está intimamente ligado com o teor de gordura. Então, quanto mais alto for o teor de gordura, mais saboroso tende a ser o requeijão, né? Exceto aí as questões calóricas e tudo isso que, né, a gente sabe enfim, que a gente vai viver muito em breve aí. Falando só de sabor, né, é nítido. Se você pega um produto, né, falando de requeijão, pega o requeijão light ou o requeijão tradicional, tira o rótulo, experimenta os dois. Se alguém te perguntar qual é mais saboroso, normalmente a gente vai optar pelo tradicional, porque a gordura dá uma nota de sabor bem, bem bacana, né? Isso em qualquer produto. Tá. Temperatura ideal para adicionar o sal fundente. O que é? Bom, a gente pode adicionar o sal fundente, a gente pode adicioná-lo por volta aí de, assim, vou reformular a sua pergunta, vai. Eu não acho que tem uma temperatura ideal para adicionar o sal fundente. Eu acho que o sal fundente ele precisa estar primordialmente em contato com a massa. A gente pode adicionar esse sal fundente com a massa à temperatura ambiente e fazer, a preocupação maior aqui é fazer com que essa massa interaja com esse sal fundente em maior quantidade possível. O que eu quero dizer com isso? Um processo de requeijão ideal seria fazer a adição dessa massa e do sal fundente com uma quantidade pequena de creme ou de água, a quantidade menor possível, para fazer com que haja interação entre o sal fundente e a massa. E aí sim você começar o aquecimento, né? Faz a interação da massa primeiro com o sal fundente, liga o agitador, e aí ao longo, né, dessa interação massa-creme, você vai aquecendo, iniciando o aquecimento. Não precisa determinar uma temperatura inicial para começar a aplicação do sal fundente. O ideal é evitar que você coloque, por exemplo, muitos ingredientes, principalmente quando a gente está falando de tacho, tá? Na panela Stefan a gente não tem muito esse problema porque a agitação é extremamente vigorosa, então a interação é muito grande. Mas num tacho, por exemplo, como a agitação é mais lenta, eu particularmente prefiro adicionar o sal fundente e a massa para depois adicionar a maior quantidade de creme e a maior quantidade de água, até para que haja uma fusão adequada, né? Se a gente tem ali muita água e muito creme durante a fusão, isso acaba atrapalhando um pouco essa interação. A gente pode ter, né, grumos ou algum pedaço de massa que não fique bem fundida, porque esse fundente ficou mais disperso. Então, eu seguiria por esse caminho.
Eu acho que tão mais importante que a temperatura é a agitação, né? Sem sombra de dúvida. Claro, a temperatura tem sua grande importância dentro do processo, obviamente, mas vou atentar bastante aí a questão da agitação, né? Que tipo de equipamento que você está trabalhando? Se é um tacho aberto, se é um porquinho, se é uma panela Stefan, né? Isso faz toda a diferença no processo. A Dri está perguntando se pode dissolver o sal fundente na água. Pode. Não pode ser uma quantidade muito grande de água, né? Para evitar ficar muito disperso ali, mas ele pode ser dissolvido na água, sim, desde que você desconte essa água lá no final, lá que você vai adicionar, para você não extrapolar também o teor de umidade do seu produto. Mas se você calculou a água, fez bonitinho a continha lá, pega parte dessa água e pode dissolver o sal fundente nessa água, sim, sem problemas. A Amanda está perguntando qual temperatura pode ir a fusão para que não ocorra problemas posteriores no requeijão, por exemplo, a raspa no tacho. Olha, eu recomendaria não passar de 90, no máximo 95 graus. Ainda mais num processo de requeijão tacho aberto, que o cozimento é mais lento. Quanto mais a gente sobe a temperatura, né, mais a gente vai incorrer nesse risco aí de grudar, né, produto na parede do tacho. Então, com 90 graus, por exemplo, você já tem ali, né, a função, você já atinge uma temperatura para, né, resolver aí questões microbiológicas. Carol pode dizer melhor do que a gente aí, né, se essa temperatura está adequada ou não, né, Carol? Mas, 85, então. Normalmente, né, o que a gente convenciona por aí é trabalhar com 90, porque você tem essa margem de segurança aí. Em alguns casos, eu vejo cliente trabalhando até com 93, falando de panela Stefan. Até porque quando você suspende o aquecimento, né, via vapor, o calor ali ainda é intenso, então normalmente você vai haver, né, a subida aí de 1, 2, 3 graus até, dependendo da quantidade de vapor que tem na camisa, enfim. Mas não passar muito disso, porque, enfim, né, no tacho, principalmente, na panela isso não acontece, mas no tacho a grande chance de acontecer. A Amanda perguntou aí também, o Isaac, se for diluir em água, qual a temperatura? Qual a temperatura que pode usar? Não, aí voltando, né, naquela questão, pode ser na temperatura ambiente mesmo, né, onde você vai adicionar ali a massa, um pouco dessa água aí já descontando lá no final, com o sal fundente, iniciar o tratamento vigoroso aí, a mexedura, né, e o aquecimento de forma lenta, né, mas ela pode ser dissolvida em água ambiente. Temperatura ideal para trabalhar no tacho, que a Adri está perguntando. Mesma coisa, né? Aquilo que o Vitor falou, né? Atentar para não passar os 90 graus e se atentar muito, se o seu tacho for só, por exemplo, o que eu já vi por aí, aquecimento indireto só na camisa, há uma tendência bem maior dele vir a queimar. É uma tendência bem maior do que eu... É verdade. É porque o produto é muito viscoso, então a troca térmica fica muito difícil de fazer só com calor indireto, né? Então a tendência é que a borda queime e o meio fique, né, não atinja a temperatura. Por isso que é importante também o vapor direto. E esse ponto que a gente está tocando, que o Isaac falou a respeito da quantidade de água, é interessante também. Eu gosto de fazer o seguinte, quando a gente está começando com um equipamento novo, ou quando a gente ainda não tem parâmetro para determinar a quantidade de água que a gente vai colocar na formulação, falando principalmente de porquinho ou de panela Stefan, que é fazer uma fabricação de mentira. Que eu quero dizer com isso? Pesar em quilos a mesma quantidade de massa, de creme, de água que você adicionaria numa fabricação tradicional e adicionar essa quantidade de água na panela ou no porquinho, aquecer essa água e, enfim, até 90 graus, ou seja, pesando a quantidade de água que entraria, como massa, creme, e pesando a quantidade de água no final, pela diferença a gente consegue determinar quanto de água entra via condensado, porque essa água a gente precisa descontar também da água que vai ser adicionada na hora de fazer o processo. Senão as contas que a gente fez lá no escritório vão ficar todas furadas. A gente precisa descontar essa água, né? Então, essa dica ajudou, assim, nossa, de acertar. E aí assim, o ideal é fazer algumas repetições, né? Talvez 2, 3, até 5 vezes, depois você tira uma média e você vai entender como é que funciona o seu equipamento.
Isso também é importante saber, cada indústria tem a sua rotina. Então, há indústrias, por exemplo, que fazem o requeijão pela manhã, outras que fazem o requeijão na parte da tarde. Isso também pode ter diferença. Por exemplo, às vezes pela manhã a caldeira está com pressão mais alta, então vai arrastar menos água na linha, vai entrar mais vapor, né? Vamos dizer assim, vapor mais seco e a quantidade de condensado é menor. Talvez no final da tarde a pressão já está menor e vai arrastar mais água. Então, se houver um horário, né, padrão, você vai fazer esse teste nesse mesmo horário. Se não houver, faça pela manhã e faça à tarde e vê se vai dar diferença representativa. Às vezes você tem um separador líquido-vapor na linha que vai resolver esse problema, mas nem todo mundo tem e pode ser que essa diferença seja grande, você não sabe o que aconteceu, as contas não estão batendo e a diferença pode estar aí. Essa é a típica dica de $1 milhão, tá? Exatamente. A vida, isso aí, ó, na pele. Então... Uma outra dica também que fica, né, mesmo depois dos cálculos todos prontinhos, bem feitos, é a gente sempre deixar um pouco dessa água que a gente calculou para o final, né? Para a gente poder acertar o ponto, né? Porque de repente, igual o Vitor falou, às vezes a caldeira não está muito legal, o cara abriu a ricota lá, você não percebeu, caiu um pouco do vapor da caldeira, eu estou com as contas prontas, adicionei toda a água que eu queria adicionar, o requeijão ficou mole. Então, assim, no final, eu sempre, pelo menos eu faço isso, eu deixo um pouco de água para o final. Daquela água que eu calculei, eu deixo para o final, dou uma olhada, aí já é questão mesmo de você ter a experiência com o equipamento, com o produto, olhar mesmo visualmente ali e falar, não, tá faltando esse pouquinho de água, não tá faltando. Isso acontece, às vezes sobra 1 litro, a conta que você faz fica sobrando 1, 2 litros no final ali, pode estar ligado a essa questão do equipamento também. Pode sim. Aí tem uma pergunta, precisa triturar a massa? Que tanto? Qual que é a importância? Bom, eu acho vai depender, mais uma vez, vai depender do equipamento também, né? Se você for trabalhar aí com um cacho aberto, que já tem essa tendência a mexedura um pouco mais lenta, né? Você acaba tendo que realmente triturar essa massa, às vezes antes de colocar no equipamento, ou se você tem um equipamento que tem uma boa velocidade, um pouquinho, algo assim, que você consegue triturar bem essa massa, é interessante porque ela vai ajudar a dispersar ali e ter o contato com os outros constituintes que você vai adicionar depois. É importante. Dri, eu não entendi a pergunta. Fazendo sempre o teste no processo. Explica melhor para nós qual que é a dúvida. Enquanto isso, eu vou fazer outra, tá? Temperatura ideal de envase. Terminei de fundir a massa, vou jogar lá no meu tanque pulmão para envasar. Qual é a temperatura ideal que ele tem que ficar dentro do tanque depois que ele tem que ser envasado? Olha, isso também tem algumas nuances aí que a gente pode levar em consideração. Na minha opinião, quanto mais quente, melhor. Porque a gente está falando de um invase que não é asséptico, apesar da gente ter uma temperatura muito alta, né, a gente não está fazendo invase asséptico. A gente tem o hábito, né? É padrão você fazer o invase, virar o copo de cabeça para baixo para evitar, né, aquela formação de ar entre o produto e o copo que possa trazer algum problema microbiológico. Então, quanto mais quente, melhor. Mas eu já vi casos em alguns clientes em que o produto muito quente, ele tem muito pouca viscosidade. E a máquina de invase tem muita dificuldade de envasar o produto quente. Então, assim, né, a pressão, né, a bomba de alimentação ali da máquina de invase, com um produto muito fluido, tem muita dificuldade. Então, isso pode acontecer. Então, é o mais quente possível. Ah, não, 50 graus então pode ser? Não, 50 graus também não. Então, assim, de 70 graus para cima, de preferência. E quanto mais quente você conseguir fazer isso funcionar, melhor para ir evitar esses problemas microbiológicos. Você tem alguma consideração, ou Isaac? No caso da temperatura, eu concordo com o Vitor, né? Quanto mais quente, melhor. Mas agora ele citou, né? Muito quente também, o produto vai estar muito líquido. A gente precisa atentar também pela questão do peso final do seu produto, né? Você coloca lá que ele vai ter lá no final 220 gramas, de repente eu colocando ele muito quente, ele muito líquido, ele está pouco aerado também, eu vou ter um peso um pouco maior. Então, assim, eu estou vendendo 220, estou com um peso um pouco maior. Para o consumidor isso é até bom, né? Porque ele fala, pô, estou comprando 220, estou levando 230. Mas pode acontecer o contrário também, né? O produto ficar aerado demais, esfriar, ficar aerado demais,
E na realidade eu estou mandando para o mercado aí, se eu falo que tem 220, estou mandando 200 gramas, né? Então eu posso ter problema depois. Normalmente, cara, o que eu vejo por aí é o seguinte, não há ninguém, vamos dizer assim, você não faz nenhuma alteração na temperatura do produto, ele sai do tacho, ele sai da panela do porquinho ali por volta de 90 graus, como ele vai ter um bombeamento, tem o tanque pulmão, ele vai esperar um pouco até o invase, né, ser feito, naturalmente ele já vai perder alguns graus ali, já vai cair aí, né, com muita facilidade aí para pelo menos 80 graus. Se você conseguir manipular ele nessa temperatura, ótimo. Se não, se te causar problema, aí você tem que ter mais cuidado, né? E entender até quanto, né, de temperatura você consegue ir para fazer esse invase seguro. Certo. A Adri perguntou aqui, no processo, para você ver se o seu ponto está ideal, o que que você faz? Você faz pH, faz um teste sensorial de avaliação? O que que vocês recomendam? Você falou, até o Isaac falou assim, eu deixo um pouco de água para o final, né? E aí, quando você terminou, você saber se aquela água fez falta ou não, o que você faz? Bom, vou citar o que a gente geralmente vê na maioria dos clientes, o pessoal trabalha geralmente resfriando, pega uma parte desse requeijão, coloca num copinho com água e gelo ali, né? E resfria ele, aí padrão de alguns clientes, olha, eu gosto de colocar 30 graus. Aí ele vem com a faca e dá uma olhada visualmente, e isso aí é o costume, é o dia a dia mesmo do cliente, né, trabalhar dessa forma, né. E aí ali ele define se ele vai colocar mais água ou se ele vai parar o processo por ali, né. Você tem duas questões aí para avaliar pontos. Você tem as questões físico-químicas, você pode estabelecer o seu padrão de pH, gordura e umidade, que isso você consegue aferir aí, né, no laboratório. Então, reduz a temperatura aí, pelo menos até 25 graus aí para fazer pH, né, umidade e gordura, e aí de acordo com os resultados você determinou ou não, mas a viscosidade não tem jeito, tem que ser, né, enfim, você precisa reduzir essa temperatura para fazer esse teste visual. E ele normalmente orienta bastante a gente na hora de determinar esse ponto. Então, são duas coisas ali. O prático, normalmente, que já está ali todo dia, mesmo a quente, ele abrindo, né, a panela, olhando no porquinho, se ele passar a faca ali naquele produto a 90 graus, normalmente ele já sabe. Opa, esse lote aqui ficou mais ralo, ó, eu vou ter que descontar, vou ter que colocar menos água no próximo lote aí para equilibrar, ou o contrário, ó, faltou água, eu preciso colocar essa água que a gente deixou à parte no final. Mas é uma métrica muito visual. Se você quiser, vamos dizer assim, padronizar isso, né, quero deixar o meu produto padrão. Tem algumas maneiras, existe um consistômetro, dá para fazer também, é uma análise, não é nem cara, ela é um pouco demorada para a sua rotina. Então, assim, teste prático que funciona é esse. Gela um pouquinho do produto e estabelece um padrão. Você vai ter a sua referência e de acordo com a sua referência você determina se está firme demais ou se está mole, precisa fazer algum ajuste. E aí, olhando, eu vou dar minha dica de qualidade e de quem está passando por isso, né? No começo, quando o seu produto é novo, seus equipamentos são novos, você ainda não está ali com uma intimidade, casa os resultados, leva lá na balancinha de umidade, faz uma gordura, faz um pH, e aí você já sabe, nessa combinação, depois que eu resfrio, fica assim, ó, é o que eu quero, tá? Porque depois você já pode deixar, porque uma balança de umidade vai demorar o quê? 15 minutos para sair um resultado de umidade? Como é que você vai ficar esperando? E aí, se eu não quero um produto cremificado, eu faço o quê? Eu aperto o botão de pause do mundo? Não vai rolar. Então, quando a gente está em desenvolvimento, começando a conviver com o a gente vai ter que dar um tempo. Eu acredito assim, que depois da rotina, só resfriar ali no banho de gelo e olhar o teste da placa é tudo bacana também. Legal. O Gilmar perguntou para a gente assim, a legislação pertinente permite, deve ser água na formação direto na panela? Olha, Gilmar, assim, não vejo problema em adição direta de água, mas pensando como, enfim, RT e Q, acho que a gente tem que se preocupar com o teor de umidade, né, do produto final. Acho que essa é a premissa
a premissa mais importante que a gente precisa seguir. A gente não vê muito em rótulo a adição direta, mas, enfim, talvez Carol possa até dizer se tem algum impeditivo legal, mas na prática a gente vê isso acontecendo. Regra geral de legislação, você pode colocar água direto, não tem problema. Quando você vai determinar a ordem na lista de ingredientes para registrar um produto, a água que você adiciona intencionalmente, ela é aquela quantidade que você considera. Então, muitas vezes, para você atingir uma quantidade para você atingir a umidade que você quer, o seu objetivo, você tem que adicionar naquela formulação, lá nas continhas do escritório, você fala assim, eu tenho que adicionar 8 litros de água, mas aí você tem que saber quanto vem direto. Então, na verdade, às vezes esse 8 vai cair para 6. E aí, esse 6 que você adiciona intencionalmente, ou seja, é um ingrediente, a água, esse que é considerado na sequência lá decrescente da ordem de ingredientes. Eu não sei se é essa a dúvida do Gilmar, mas se não for, Gilmar, manda uma mensaginha para a gente que a gente explica melhor. Enquanto isso, se a minha máquina quebrou, a minha máquina de invase, qual o tempo máximo o requeijão aguenta ficar no pulmão sem perder qualidades físico-químicas? Eu acho que é muito mais a questão da cremificação, né? Porque ele não vai perder água, por exemplo. E aí, quanto tempo? Tem como responder essa pergunta? Acho difícil, porque a gente vai ter que linkar isso aí com a questão dessa super cremificação e a questão microbiológica, né? Porque ele vai esfriar e você vai acabar, como o Vitor muito bem colocou, o invase não é asséptico, quer dizer, você vai invasar isso a menos de 70 graus, quer dizer, pode ser que você venha ter problema de contaminação depois. Então, não dá para estipular, né? Mas tem que ficar atento à temperatura, principalmente à temperatura. E é isso, gente. Essas eram as dúvidas que eu tenho. Tem alguma dica de ouro, umas dúvidas que eu recebi aqui? Tem alguma dica de ouro que vocês querem dar para nós? Olha, assim, para mim, requeijão não é receita de bolo. Apesar da gente fazer todo dia igual, né? Como eu falei ali atrás, a gente tem, infelizmente, né? Por mais que a gente tenha a padronização de massa e creme, sempre vão haver variações que vão fazer com que a gente tenha que fazer a adaptação. Então, assim, a dica que eu posso deixar, até posso compartilhar com você, Carol, depois se você quiser compartilhar com quem tiver interesse, é usar uma planilhazinha de Excel, onde você pode alimentar ali, né, os dados da sua massa, de umidade e gordura, os dados do seu creme, se você usa manteiga, enfim, ela ajuda a fazer essa padronização de acordo com com o teor de umidade e gordura que você está procurando no produto final e facilita um pouco esse trabalho, porque o trabalho ali na prática é muito rápido, né? Falando de uma panela, são 5, 6, 8, 9 minutos no máximo entre um lote e outro. Então você não vai ter tempo ali, né, na correria, né, no calor do momento, de fazer essa padronização. Mas antes de você começar o dia, se você já tiver com os dados em mãos, conseguir alimentar essa planilha, você já vai para a prática com resultados bem ajustados. Vai haver necessidade de deixar essa água de fora, como o Isaac falou, pode acontecer um probleminha de cremificação, quebrou uma máquina, mas você não vai ter grandes desvios. Ao passo que se você fizer todo dia massa e creme igual, sem olhar os parâmetros, uma hora ou outra certamente vai ter um problema, porque a massa vai variar, o creme também. Então fazer vamos dizer assim, essa padronização, né, esse balanço de massa antes, no começo é um pouco mais difícil até que você se planeje, mas depois facilita para que você tenha um produto padrão aí, né, no dia a dia. E você, Isaac? Dica de mais de 2 milhões de dólares, que é de 1 milhão você já deu. Vou seguir a linha do Vitor aí mesmo. Requeijão realmente, gente, não é receita de bolo, tá? A gente precisa fazer esses cálculos, aquilo que eu falei no início. Requeijão é feito no escritório em primeiro lugar e tudo que você mudar dentro do seu processo ali, você mandou ajustar a sua desnatadeira, você mudou o fermento, você mudou o coagulante, refaça todas as análises de massa, as análises de creme, por quê? Ele vai mudar, né? Hoje você tem um creme com 60%, amanhã você tem com 40%, e às vezes eu vejo o pessoal tirar da desnatadeira e já jogar para a produção. Não, ele sempre sai com 60%, um exemplo. Então, para a gente fugir um pouco disso, vamos padronizar, né, o nosso creme todo dia, né? Falar, olha, vamos padronizar sempre para 50, que um dia ele pode estar com 62.
Isso faz toda a diferença. E o fator ser humano, né, por mais que ele esteja acostumado a olhar o requeijão ali no final, é passível de erro, né? Então, se a gente conseguir ajustar os ingredientes da melhor forma possível, com certeza a gente vai reduzir bastante e padronizar melhor nosso produto final. Eu falo que o requeijão é um produto que tem sentimento, né? Tipo, você começar a dar uma negligenciada, dar uma desprezada, ele faz uma pirracinha, não tem jeito. E, Carol, só para fechar, se a gente for em qualquer supermercado de bairro, você vai ver 5 marcas de requeijão, pelo menos. É um mercado muito competitivo, tem muita gente trabalhando com esse item. Então, essa padronização pode estar sendo a diferença entre você ganhar e perder dinheiro. 1% de gordura a mais ou a menos que você não toma conta no seu produto final, que você acha que seu creme e a sua massa está igual, pode estar te fazendo perder muito dinheiro no final do mês. Então, assim, no momento que a gente está vivendo, que a gente precisa, né, tá todo mundo procurando aí reduzir custos e ajustar a formulação, né, para ser competitivo, a padronização tem mais sentido ainda, porque isso, né, isso também tem impacto financeiro, né, muito grande, inclusive. Oh, a minha prima, que é chefe de cozinha em BH, do Carmo, ela entrou agora no final. Do Carmo, você vai assistir essa live depois, né, que vai ficar gravada, porque os meninos falaram da sua área, o que tem que fazer, que tipo de requeijão, quando vai no forno, quando é lenha, você vai adorar. E depois a gente vai trocar até figurinha, porque a Noia, ela arrasa, gente. Ela e o irmão dela, eles têm um restaurante em Belo Horizonte, eles arrasam, é muito bacana lá. Depois eu conto. Vitor, não estão muito longe de lá, não. Depois convida a gente para comer lá, ué. Vamos colocar todo mundo lá no Paracone, lá em Belo Horizonte. Não sei se você já conhece o Paracone. Josi, a gente falou de você agora mesmo, né? Falamos de análise sensorial para desenvolver requeijão bacana aí. Vitor, vamos conversar depois se a gente pode disponibilizar a planilhinha que salvou a minha vida no meu, como é que chama, Linktree, para o pessoal baixar? Pode ser? Você tem problema com isso? Não tem problema. Não tem problema. Eu mando para você e aí depois você disponibiliza para quem tiver interesse também. Enfim, também meus contatos estão aí. Se alguém tiver alguma dúvida, se a gente puder ajudar também, pode me chamar aqui que a gente conversa sem o menor problema. Vai ser ótimo. A do Carmo, vamos levar todo mundo, vamos fazer uma excursão para o Paracone, hein? Porque eu tô com saudade de comer aquelas delícias lá. Pessoal, eu queria agradecer muito, 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 do fundo do coração. Vocês dois foram, assim, o tempo todo simpáticos e atenciosos, e tanto no meu desenvolvimento, como também agora, né, de atender essa live. Eu acho que tem outros assuntos que a gente pode falar em breve, se Deus quiser, porque botou no bater papo com você. Eu agradecer demais, agradecer obrigado o tempo do Isaac, adoremos também por ter falar com a gente sabe que não tem nada comercial, é um ajudando o outro mesmo, na corrente do bem, e foi muito bacana, é muito gostoso sempre bater papo com gente que tem paixão pelo que faz. Obrigado você, Carol, pelo convite aí. Precisando, estamos à disposição aí. Se o pessoal também tiver alguma dúvida, né? Eu estou à disposição. Aqui na região, né? Não sei se tem muita gente aqui da Zona da Mata, mas enfim, né? Quem faz o trabalho de campo aí são os meninos do Macalé, que fazem um excelente trabalho. Então a gente trabalha a 4 mãos. Então aproveito também para agradecer o Isaac aí, o Hugo e o time do Macalé pelo trabalho que tem feito com a gente. E, enfim, estamos aí. Vamos nos encontrar aí pelas estradas aí para, enfim, quem sabe fazer trabalhos juntos aí. Isso aí. Nós do Macalé que agradecemos aí a você, Carol, pelo convite, ao Vitor, né? Eu acho que esse bate-papo sempre muito bom, porque essa troca de ideias a gente aprende muito juntos, né? Sempre aprendendo, né? Ainda mais nesse mundo nosso lá de Sinista, aprendendo todo dia, né? E agradecer também a todo mundo que está assistindo a gente aí, desprendeu esse tempo aí para nos acompanhar. E muito obrigado em nome do Macalé também. E quem gostou, conta pro coleguinha que tá gravado lá no IGTV e também lá no YouTube, tá bom, pessoal? Meninos, boa noite. Muito, muito obrigada de novo, tá? Espero vocês em breve no próximo outro bate-papo aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.